Então vamos começar direto aqui com os textos que você selecionou pra gente e a gente Perfeito. já inicia aqui. O primeiro texto que seria de Mateus 19, que é a grande questão do divórcio. Eu posso tema sensível, divorciar tantas vezes que eu Uhum. quiser, eu posso ter realmente, eu posso casar, desquitar, como é que é isso? Qual que é o que está querendo dizer Mateus 19? Qual que era a propriedade de Mateus 19 no cerne da questão aí? Esse texto, Diogo, ele é muito discutido, ele é um texto bem, e que provoca discussões acaloradas, porque você tem ali uma expressão em Mateus 19, coisa feia, o termo, se eu não estou enganado, a palavra grega ali é porneia, de onde vem pornografia. Só que não existe assim uma definição final para o termo, com o sentido que ele tem ali, se a referência ali seria a mulher que se casa sem ser virgem, ou se seria uma referência ao adultério. Há quem defenda que é o adultério, porque você tem mais adiante ali a fala de Jesus, né? O que casar com a repudiada comete adultério. Mas eu particularmente acredito que não seja adultério, porque a lei de Moisés era clara em casos de adultério. Sim. E qual era a penalidade? Era o apedrejamento. Isso nem é discutido ali, né? Então não acredito que seja, que esse coisa feia, esse termo pornéia que aparece ali, seja uma referência a isso, né? Talvez, para mim, o que parece fazer mais sentido ali, o significado desse termo, Diogo, é que o homem judeu daquele tempo, ele encontrava alguma insatisfação em relação à sua companheira, e trivial, banal, como por exemplo queimar o pão em casa e outras questões, e ele dispensava a mulher dele. Qual é o meu entendimento dessa passagem, Diogo, à luz de outras que são importantes, que você tem que estudar em paralelo com ela? Marcos 5, se não estou enganado, há um versículo. Você tem também Deuteronômio 24, que é o texto citado por Jesus. Esse é fundamental, esse não pode passar, né, despercebido. Deuteronômio 24, porque Jesus cita a questão da carta de repúdio e tal. Então tem que ser estudado ali em paralelo. Mas o meu entendimento ali é que a referência é a isso. Eles dispensavam, depois de estudar bastante, pesquisar em comentários, aplicar justamente alguns princípios de hermenêutica e de exegese, e ler intérpretes desse capítulo, ou dessa passagem de Mateus 19, a conclusão a que eu cheguei é que a referência ali era essa prática. O homem, ele dispensava a mulher por motivos banais, mas não dava a ela a carta de repúdio, Diogo. Seria uma espécie de documento da época em que ela teria a permissão para ser admitida por outro homem. O que ele fazia? Ele dispensava, mas ele não dava esse documento. E ela ficava numa situação muito difícil do ponto de vista social. Por isso Jesus vai dizer, o que casar com a repudiada comete adultério. Porque na verdade ela não havia sido legalmente repudiada, ela não estava legalmente permitida para ser assumida por outro homem, né? Então os caras eram tão canalhas que eles dispensavam a mulher, não davam o documento, a mulher ficava na rua da amargura. Jesus bate duro contra isso e ele vai retomar o princípio do casamento lá em Gênesis. Ele vai dizer, olha, a vontade de Deus é que não se separe, mas se separou, Moisés deu a carta de repúdio, então dá a carta de repúdio, né? Você vê aí, Diogo, a sensatez de Jesus e a estupidez da religião. Porque a religião, e agora eu estou trazendo isso para os nossos dias, né? Porque a religião ela quer negar o fato social. Não pode divorciar é pecado, se casar de novo tem adultério, não pode fazer nada na igreja, porque está no segundo, está no terceiro casamento. Não, divórcio é um fato social, ele está posto. Jesus já lidou com isso na sua época, e ele vai dizer, olha, o ideal é que não separe. Perceba, Diogo, que ele retoma o princípio da valorização do casamento. Não é a vontade de Deus que o casal separe, mas se separou, não é o fim. Então, se você vai dispensar a mulher, é como se Jesus estivesse dizendo, né? Dá a carta de repúdio, porque ela vai poder ser assumida por outro homem. A questão do próprio divórcio, então, não tem a ver exatamente com a palavra exatamente do divórcio, mas a consequência que ele gerava e que aí Jesus tentou trazer à luz que até seria o porquê divorciar e não divorciar. Esse é o tema-chave da parte do Mateus 19, é isso? Então, Diogo, eu teria dificuldade para dizer que isso passa batido aos olhos de Jesus, porque ele retoma o Gênesis. Ele vai dizer, olha, no princípio, o que Deus uniu,
não separe o homem, ele cita o texto, né? Então, como que dizendo assim, o ideal é que o casal não se separe. E isso, Diogo, é fantástico, cara, você pensar isso numa era, né? Num momento da história em que nós vivemos, trazer isso para os nossos dias, né? Em que pessoas estão sendo tratadas como produtos descartáveis, né? A gente vive a coisificação do ser humano. É fantástico você olhar para Jesus ali valorizando a união conjugal, a união matrimonial. Né? Mas ao mesmo tempo ele lida com a realidade do repúdio. Eu não gosto de levar a palavra divórcio, por mais que esteja nas traduções, porque eu acho que é um anacronismo a palavra divórcio. Eu não acho que é uma tradução legal. Eu prefiro a palavra repúdio. Então ele está lidando com esse fato social da época dele. Então ele vai dizer, olha, e basicamente ali, Diogo, eu entendo que Jesus ele está, de certa forma, defendendo a possibilidade de que a mulher fosse para um segundo casamento. Cara, isso é revolucionário e ninguém fala isso, né, nas igrejas. Sim. Pela questão do dogma vigente, né, porque o segundo casamento ele é demonizado. Cara, eu congreguei, Diogo, com uma irmã, uma mulher de Deus, uma mulher séria, muito dedicada à igreja, mãe de 7 filhos. Na época ela devia estar na casa ali, tem muitos anos já isso, né? E a gente congregava juntos, e na época ela devia estar na casa ali dos 40 anos, uma mulher muito bonita, estava voando no auge. E cara, eu conversava muito com ela, era muito próximo dela, ela me contou a história dela, falou, Rony, eu fui casada e a gente foi se aproximando, nos tornando amigos, e um dia ela me confidenciou isso, falou, Rony, eu tô aqui na igreja, eu não posso casar de novo, porque se eu casar eu perco todas as minhas atividades na igreja, que é uma coisa que eu amo fazer, amo servir a Deus aqui na igreja e tal. Mas qual foi o contexto do meu divórcio? Eu peguei o meu marido se masturbando para nossa filha de 6 anos. E quando eu flagrei aquela cena, Rony, eu, como costuma dizer o bom pentecostal, né? É a forma pentecostal de xingar, né? Ela falou assim, eu saí da graça, eu quebrei tudo dentro de casa na cabeça dele. Foi um mau quebra-pau, eu botei ele para fora, falei, não quero você aqui mais e tal. E ela não casava de novo, Diogo, porque na cabeça dela não era isso realmente. E a liderança já tinha dito para ela. Né? Então assim, cara, é bizarro. São idiotices religiosas que são sustentadas com base numa interpretação do texto que foi transmitida, foi repassada. Mas as pessoas que sustentam essas crenças, Diogo, muitas vezes elas mesmas não fazem esse trabalho, como eu fiz, de ir ao texto, de analisar, é isso mesmo que a Bíblia está realmente ensinando? Elas não fazem, elas simplesmente reproduzem isso de púlpito, institucionalmente, né? Você tem isso até em documentos oficiais de denominações. E qual é o grande problema disso, Diogo? É que você produz uma hermenêutica que é desumanizadora, cara. Uma leitura da Bíblia que é excludente, que segrega as pessoas. Aí a pessoa que vem, que está na igreja, que está num segundo, num terceiro relacionamento, fica ali como se fosse um alienígena dentro da comunidade de fé, todo mundo fica olhando atravessado, julgando a espiritualidade da pessoa, com base numa leitura errada do texto, né?